Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, versos 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do verso 12 porque é a continuação, né? Que nós iniciamos nos domingos anteriores. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nós começamos esse trecho aí do apóstolo Paulo, do verso 12, percebendo a ordem, né, que ele destina àqueles irmãos, a exortação que ele destina àqueles irmãos, para que eles obedecessem a sua chamada a um desenvolvimento, ou seja, a uma vida de santificação, que eles continuassem frutificando, que eles continuassem desenvolvendo na fé cristã, sabendo que isso era feito pela graça de Deus. Nesses versos, nós estamos vendo na continuação, Paulo está exortando aqueles irmãos a adornar a sua profissão de fé cristã por meio de uma postura, ou seja, de uma conduta e disposição adequadas. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. E esses seriam os frutos daquela humildade a qual ele exortou anteriormente, que era o princípio e fundamento para a obediência deles, que Paulo chama aqueles irmãos a terem. Paulo estava falando sobre a necessidade dessa obediência, como ele diz aqui, como sempre obedeceste, no verso 12, na grande tarefa de se desenvolver a salvação, ou seja, de viver uma vida de santificação, de crescimento na palavra de Deus, desenvolver aquilo que Deus iniciou em nós, de viver de modo digno da vocação do Evangelho de Cristo. E ele está falando aqui de testemunho, de santificação, de parecer a imagem de Cristo, de vida cristã, quando diz: desenvolvei a vossa salvação. William Hendricks nos lembra de que essa obediência pode ser de duas formas, e é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui: de má vontade ou de bom grado. E seria mais ou menos como uma criança que, quando ordenada a fazer determinada coisa, a ficar de pé, por exemplo, contra a sua vontade, ela diz assim: por fora eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. E por que ele faz isso? Porque ele teme, de alguma forma, ser punido. Esse tipo de obediência não é obediência, é desobediência. E Paulo está chamando aqueles irmãos para obedecerem a esse chamado, a desenvolverem a sua vocação, a sua vida cristã, a crescerem no Evangelho. Nós poderíamos dar alguns exemplos para tornar mais claro isso que o apóstolo Paulo está falando aqui: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por exemplo, praticar a hospitalidade quando ou enquanto você reclama ou murmura por isso. Lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 9, diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Por que isso? Porque nós precisamos entender que a verdadeira religião jamais será uma anuência externa. Ela não se limita a isso.
E o apóstolo nos diz, nessa perspectiva, fazei tudo sem murmuração, nem contendas. E é isso que ele vai começar a desenvolver aqui. Ele chama os crentes a obedecerem o seu chamado de uma vida de santificação e honra, crescendo em obediência à palavra, e como eles deveriam fazer isso, sem murmuração, nem contendas, de boa vontade. O que Paulo está nos dizendo aqui? Paulo está nos dizendo que devemos praticar todas as coisas sem reclamações e argumentações, que nós devemos obedecer todos os ensinamentos divinos, ou seja, a vontade de Deus expressa na sua palavra de forma alegre, de forma contente, ou seja, alegremente, de tal maneira que a nossa vontade não se rebele contra a vontade de Deus, por meio do descontentamento, por meio de murmurações, ou em nossa mente, por argumentos contínuos e sutis contrários àquilo ali. E nós temos vastos exemplos na Escritura, uns mais sutis, outros mais claros. Abram aí Êxodo capítulo 4, verso de 10 a 14. Uma pessoa que foi chamada, vocacionada, vocês vão saber quem é, a fazer a vontade de Deus, e ela não tem contentamento nisso. Ela murmura, ela reclama. Êxodo capítulo 4, versos de 10 a 14, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. É interessante, porque aqui no texto sagrado é a primeira vez que a palavra de Deus se refere dessa forma a uma pessoa. É a primeira vez que a Escritura diz que Deus se irou contra uma pessoa, contra um indivíduo. Nós temos um exemplo claro disso, com Uzá. Lá em Uzá, a Escritura diz assim: o Senhor se irou contra Uzá e ele morreu. Poderia ter acontecido isso aqui com Moisés, e pela misericórdia de Deus, isso não aconteceu. Mas por que isso aconteceu? Por que Deus se irou? Porque ele foi chamado a fazer a vontade de Deus e murmurou e retrucou. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Nós devemos viver a vida cristã e desenvolvê-la sem murmuração. Se eu sei, como o exemplo que eu dei inicialmente, que é uma prerrogativa do crente ser hospitaleiro, então eu vou receber em minha casa aquela pessoa, no contexto, como nós falamos aqui no contexto passado, as pessoas, os missionários, os pastores, aquelas pessoas que pregavam o evangelho, saíam de cidade em cidade e não tinham onde ficar. As hospedagens, as estalagens eram lugares perigosos, e os crentes, eles tinham a responsabilidade e a missão de receber esses homens em casa. Na sua casa, a hospitalidade na antiguidade era uma coisa essencial na vida do ser humano, não somente do crente, mas de todo ser humano. O homem hospitaleiro era uma característica de retidão, de bondade, de humanidade. E aí você recebe aquela pessoa na sua casa e você fica com a cara fechada, amargurada, porque ela está usando seu banheiro, ela está, sei lá, porque a sua casa não está em ordem, porque tem uma pessoa que você está hospedando. É isso também que é demonstrado aqui, e é isso que Paulo está querendo chamar a atenção daqueles irmãos. Desenvolvam a sua salvação, ou seja, obedeçam a palavra de Deus, sigam em santificação e honra, mas sem reclamar. Sigam os mandamentos do Senhor, entendam qual é a vontade do Senhor para a sua vida nas Escrituras, para a vida do crente, para a vida da igreja, sem reclamar. E o que Moisés faz aqui? Ele tenta se esquivar do chamado de Deus, e Deus se ira contra ele.
esse tipo de obediência não é uma obediência verdadeira. Abra Êxodo capítulo 16. Vejamos isso também no povo de Deus que saiu do Egito. Capítulo 16, versos 2, 3, 7, 9 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Percebam que eles murmuram contra a vontade e os propósitos de Deus. Aí nos versos 7 e 9, pela manhã vereis a glória do Senhor. E aí a resposta a essa murmuração, né? Deus sendo paciente. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, ou seja, as vossas queixas, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E é interessante isso, porque às vezes nós reclamamos de determinadas coisas na nossa vida, e nós estamos reclamando da direção de Deus, da direção que Deus está nos dando. E nós estamos pecando contra a providência e a vontade de Deus nas nossas vidas. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Ele repete isso. É uma repetição, mostrando o pecado do povo. O povo estava fazendo a vontade de Deus de má vontade, reclamando com queixas. Olha o que diz o verso 12: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes ao crepúsculo da tarde: comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Abra Números capítulo 17, versos 5 e 10. Percebam que é a mesma coisa que acontece aqui depois daquele ocorrido de Corá, Datã e Abirão. Eles estavam insatisfeitos, murmurando contra a liderança de Moisés e de Arão. E lá no capítulo 17, depois de todo aquele ocorrido, o juízo de Deus e tudo mais, diz assim: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, e assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra nós. Eles estavam indo contra Deus, Deus que instituiu aqueles homens, Deus que colocou ali Moisés e Arão à frente do povo, e o povo estava murmurando, estava reclamando desses homens. Na realidade, ele estava reclamando e murmurando contra Deus, contra a direção de Deus. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com as coisas que acontecem na nossa vida, porque nós podemos estar lutando contra Deus por causa das nossas atitudes, das nossas queixas e das nossas murmurações. Em geral, quando as coisas ruins acontecem em nossas vidas, é fruto das nossas escolhas erradas. É fruto das nossas escolhas erradas. E se Deus está nos tratando, se a mão dele está pesando demais, é para o nosso bem. Mas se as coisas que nós estamos vivenciando não são frutos, as dificuldades, os sofrimentos, não são fruto do pecado, do nosso pecado, é muito difícil, né? Acho que quase impossível, porque quando não é um pecado ativo, é um pecado passivo. Mas quando isso ocorre, sofremos, não porque pecamos, nós também não podemos reclamar, porque essa foi a parte que Deus nos deu, e Ele tem um propósito salvífico com isso em nossas vidas, como foi com Jó. Eu poderia citar vários outros crentes, homens da fé, não somente bíblicos, que todos nós conhecemos,
Mas outros exemplos que nós temos no nosso cotidiano, no nosso tempo, ou tempos anteriores, homens que sofreram, homens que tiveram problemas em suas vidas, não por causa do pecado, homens santos, como muitos que nós conhecemos, mas se resignaram e entenderam que essa era a vontade de Deus para as suas vidas, e que se era a vontade de Deus, era o melhor para eles. Paulo passa por essa situação. Ele diz que 3 vezes pediu ao Senhor que lhe tirasse aquele espinho na carne, né? E a ideia de espinho na carne ali, né, é uma estaca. Quem já foi militar ou gostava de camping, né, de acampar, né? Antigamente aquelas estacas aí que você batia, né, e tal, e cravava aquela coisa. A ideia é essa estaca na carne. Era uma coisa que trazia sofrimento, que trazia dor ao apóstolo Paulo. Servia para colocá-lo no seu lugar, para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações que o Senhor deu a ele. Nós não podemos reclamar, nós podemos sim entender que esse é o propósito de Deus. E como propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Ele está querendo fazer conosco. Mas se por um acaso você não conseguir entender, uma coisa Deus sempre vai querer de você, em toda situação dificultosa, sofrimento, se você especificamente não souber por que está passando por aquilo, uma coisa Ele quer, sem sombra de dúvida, independente de quem seja, ou do problema que esteja passando, é que você, como filho dele, confie nele e lance a sua esperança, o seu coração nas mãos do Senhor. Olha o que o verso 10 vai dizer. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal por filhos rebeldes. Por quê? Porque quando nós estamos obedecendo externamente, mas o nosso coração não está obediente, como aquela criança que diz: eu estou de pé, mas aqui dentro estou sentado. Nós somos rebeldes. É rebeldia. Para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Matthew Henry, em seu comentário, ele diz assim: as ordens de Deus foram dadas para serem obedecidas, não para serem discutidas. E isso adorna grandemente a nossa profissão de fé e mostra que servimos a um bom mestre, cujo serviço é liberdade e cujo trabalho é a sua recompensa. Porque sabe o que acontece quando há murmuração e descontentamento? Quando essas coisas existem, elas levam a contenda. Elas levam a contenda. Como nós vemos em Êxodo capítulo 17, verso de 1 a 7. Abra aí sua Bíblia. Êxodo 17, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Zim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Como é que Deus me leva para um lugar que não tem água? Que coisa é essa? É isso que eles estão dizendo. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Percebam como a murmuração e o descontentamento, que era um comportamento característico daquele povo que saiu do Egito. Eles estavam descontentes. Eles queriam, na realidade eles queriam ainda ser escravos. Eles ainda não se tinham revestido como filhos, mas ainda continuavam como escravos. E é isso que nós devemos entender na nossa vida. É isso que a conversão faz na nossa vida. A conversão nos tira o estado
e coloca-nos no status de filhos. Mas muitas vezes nós queremos voltar a esse status de escravidão. E aí ele diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E eles estavam prontos a apedrejar Moisés. Por que eles estavam dizendo assim? Por que você nos tirou? Por que você nos libertou dos... Nós queríamos ficar lá. É isso que eles estavam dizendo. Como disse aí um certo falso profeta, filho do diabo, que Jesus não tinha por que fazer aquele milagre ali que iniciou o seu ministério, transformar a água em vinho. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio Vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da briga, da confusão, da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Toda murmuração e todo descontentamento vai levar necessariamente à briga, à contenda, à confusão. Calvino vai dizer que um temperamento queixoso é a semente de quase todas as rixas e difamações. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no verso 18: alegrai-vos e congratulai-vos. Por isso que ele vai dizer constantemente no livro de Filipenses, que é o livro do quê? Da alegria e do contentamento. E é um livro que Paulo escreveu na prisão. É um livro que deveria humanamente falar das dores, das marcas, das reclamações, das queixas, do estado em que aquele homem se encontrava. Mas é um livro que fala de alegria, de contentamento. Porque Paulo era um homem que amava o Senhor e que colocava a sua vida nas mãos dele, e que entendia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Paulo aqui está orientando aqueles crentes a fazerem a vontade de Deus sem brigas, sem discussões entre eles, para que a luz da verdadeira religião não se perca no calor das discussões. E provavelmente isso estava acontecendo entre alguns irmãos ali, como vemos em Filipenses capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódica e Síntique que pensem concordemente no Senhor. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por que isso? Qual a finalidade disso? Qual é a finalidade de desenvolver a nossa salvação em temor e tremor ao Senhor, sem murmuração, sem murmurar contra a vontade de Deus, sem reclamar da nossa sorte, sem reclamar da providência de Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós? Ele vai dizer aqui: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Às vezes a nossa ideia de irrepreensibilidade e perfeição na Escritura é que você nunca vai errar e nunca vai pecar, mas essa não é a ideia bíblica. Nós não vamos alcançar a perfeição nesse mundo, mas nós vamos correr atrás dela. Nós vamos crescer, como uma criança cresce e alcança a maturidade num determinado estágio, a velhice, alcança a idade adulta e se torna um homem pleno. E essa nossa plenitude só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar, mas nós estamos caminhando para ela. Ela está chegando,
a nós, em Cristo Jesus, no último dia, mas nós também estamos caminhando para essa perfeição. Paulo vai dizer isso aqui no capítulo 3, verso 2. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa frase é tremenda. Ele prossegue para conquistar aquilo que lhe foi conquistado. É a ideia de crescimento na vida cristã, é a ideia de desenvolvimento maduro, porque é uma criança, né? Reclama de tudo, criança reclama de tudo, porque ela não entende. O pai diz assim: você vai comer legumes. Não quero isso, eu quero bala, quero... Por que a criança é assim? Porque ela não tem entendimento. Ela acha que a bala é a melhor coisa para a vida dela, porque ela é criança. Mas o pai, que é maduro, adulto, sabe que aqueles legumes que são ruins, né? Muitos deles, precisa botar um salzinho, um tempero aí para ficar... por natureza não é legal. Então a gente tem que dar sabe que é bom para eles. Como, por exemplo, tomar uma injeção. Eu me lembro do tempo de Israel, né? Agora as minhas experiências não são mais com os filhos, são os netos. Me lembro do tempo do Israel, meu filho, que saímos para um determinado lugar, a família toda, os 4, descemos, estávamos vindo de Manaus, eu acho que sim, descemos ali, aí, todo mundo tem que tomar a injeção febre amarela. Aí todo mundo já tinha tomado, mas estava sem cartão ali, vamos tomar de novo, desceu todo mundo. Quando Israel viu o cara puxando o negócio com a agulha assim, ele, pá, cada um para um lado. E aí eu tive que correr, eu corri para um lado, Simone correu para o outro, pega o menino, traz, segura a força, gritou, chorou, esperneou. Naquele tempo eu não tive piedade, não. Eu fui, implacável. Mas quando vi a minha neta tomando injeção e chorando, meu coração ficou doído. Foi dolorido, cheguei até a tentar algumas lágrimas. Mas a gente sabe que aquilo é bom. Aquilo é bom. É o tratamento de Deus na nossa vida. É bom para nós. Vai doer? Vai doer. Não vai ser palatável para nós? Não vai ser, às vezes precisa botar um temperozinho. Mas é bom, porque demonstra a bondade de Deus para nós. Por quê? Porque o propósito dele é que sejamos o quê? Santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito. Por isso eles deveriam continuar progredindo na vida cristã dessa forma. E é dessa forma que eles se tornariam irrepreensíveis, fazendo a vontade de Deus, sem murmuração, sem reclamação, sem briga. É dessa forma que eles iriam desenvolver a sua salvação, uma obediência à vontade de Deus expressa na sua palavra. Sem reclamar, sem dizer, não, isso aqui não é bem assim, não, é porque era naquele tempo e tal, do apóstolo Paulo, né, e tal. Jesus não sabia, Deus não sabia que isso ia acontecer agora, não sabia, era aquele tempo. Não existe isso. O mundo pode dizer isso, mas nós, de forma alguma. Henry Carey, professor e pastor puritano do século XVI, XVII, ele vai dizer que devemos viver de maneira tal a sermos inculpáveis, e que isso é colocado para nós como alvo a ser seguido, a ser atingido, que em nossa vida nos aproximemos o máximo possível de uma vida sem culpa e sem reprovação entre as pessoas. E isso significa não dar a ninguém motivo justo para reclamar de nós ou nos acusar. Abra 1 Pedro capítulo 2, versos 19 a 23. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro capítulo 2, verso... Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus,
Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Nós não podemos reclamar nessa situação, pelo contrário, o apóstolo aqui está querendo nos mostrar a realidade da situação. Isso é grato diante de Deus. Vocês foram chamados para isso, nesse mundo. Nesse mundo isso vai acontecer. E quando isso acontecer, fiquem alegres, fiquem contentes, apesar do sofrimento, apesar do peso, apesar da tristeza. Por quê? Porque o Evangelho está sendo pregado, a luz de Cristo está sendo mostrada através de vocês. Por isso que ele vai dizer no verso 21, porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, diferente de nós, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o que o apóstolo Pedro fala, ainda nessa primeira epístola, no capítulo 4, verso 14 a 16. Olha o que ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Cristo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócio de outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A Escritura está abrindo os nossos olhos para que, quando passarmos por situações como essa, não ficarmos desesperados. Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E murmurar e queixar. Não, a Bíblia diz que fomos chamados para isso. Que nós não devemos nos envergonhar por causa da verdade. E eu sei muito bem o que é isso. Eu acho que os irmãos também. Quem aqui não já se envergonhou por causa de coisas erradas que fez? Recentemente nós passamos por uma situação em casa. Os irmãos estão sabendo aí, né, nas redes sociais. E a Simone estava nos Estados Unidos, eu aqui. E ela ligou para mim, Oreb e tal. Eu falei, querida, fica tranquila. Não fica assim, não. Você não fez nada de errado. Você está certa. Nós estamos certos. Se a gente tiver que sofrer por causa disso, vamos sofrer. Mas sabe por que eu disse isso? Porque eu sei que é sofrer por causa do meu pecado. Eu sei o que isso significa. Eu sei que muitos aqui têm a mesma noção que eu, principalmente os mais velhos. E quando nós estamos sofrendo, porque nós não fizemos nada de errado, porque fomos fiéis ao Senhor, isso deve nos alegrar. E devemos nos lembrar dos momentos em que sofremos porque envergonhamos ao Senhor, do sofrimento, da dor que o nosso coração sofreu por causa disso, e nos alegrar porque estamos tranquilos, com boa consciência, o nosso coração está tranquilo diante de Deus, apesar das mentiras, das murmurações, das coisas que caem sobre nós, como que nós vimos hoje de manhã, que trazem peso sobre nós, e vão trazer, mas que nós devemos ficar tranquilos, porque aquele que é Senhor de todas as coisas sabe que nós estamos limpos e íntegros diante dessa situação. Por isso que ele fala, não sofra ninguém como assassino, porque esse é um sofrimento terrível. Apesar de Deus estar tratando o nosso coração e sermos disciplinados por causa disso, estamos disciplinados porque pecamos, mas quando estamos sofrendo porque estamos andando nos caminhos do Senhor, estamos exercendo justiça, por mais que isso também possa e traga sobre nós, como nós vimos no salmista de manhã, um peso, uma tristeza,
dependendo do que estejam falando a nosso respeito, ou do perigo que estamos correndo com relação a isso, nosso coração está tranquilo, deve estar tranquilo. E é isso que vai nos tranquilizar, porque sabemos que o Senhor, juiz de toda a terra, já nos deu a sentença. E nós estamos limpos diante do Senhor. Não existe nada que pague esse preço e essa satisfação diante do Senhor. Por isso que muitos cristãos, como o apóstolo Paulo, se alegravam quando estavam cantando dentro da prisão, presos, acorrentados, porque sabiam que o Senhor de toda a terra estava chancelando e concordando com tudo aquilo que eles estavam fazendo, apesar de serem considerados criminosos e bandidos. Isso é ser irrepreensível. A adoção que Deus aplica em nós deve ser motivo de uma vida de irrepreensibilidade, para que em algum grau sejamos semelhantes ao nosso Pai que está nos céus. Devemos ser irrepreensíveis diante dos homens e sinceros diante de Deus. Calvino vai dizer que, embora nunca tenha existido tal perfeição no mundo, quanto a ter nada digno de reprovação, não obstante, lemos que os irrepreensíveis desejam isso com toda a verdade de sua mente, como já se observou em outro lugar. O mundo vai poder levantar acusações contra nós, mas que essas acusações sejam falsas, para que sejamos inculpáveis em meio a uma geração corrompida e perversa. Ele diz aqui, filhos de Deus inculpáveis. E é interessante observarmos a origem dessa palavra inculpável. É amometes. Amometos vem de momos. Momos era uma divindade crítica entre os gregos, mencionada por alguns historiadores como Hesíodo e Luciano. Essa divindade não fazia nada e encontrava defeitos em todos e em todos. Assim, todos os críticos e censuradores eram chamados de momi, servos de Momo. E o sentido aqui dessa expressão é: andem tão prudentemente para que nem mesmo os momos tenham motivo para criticar, que o censurador não encontre falta em nós. E se tiverem que nos acusar, que nos acusem como fizeram com Daniel, dentro da nossa lei. Nós não temos o que dizer sobre esse homem. Vamos procurar alguma brecha aí, na lei de Deus, na lei do Deus dele. Olha só, ele ora todo dia, em determinados horários. E aí chegou lá para o rei, rei, faz um decreto que ninguém pode fazer nenhuma petição a nenhum homem ou Deus, não. Só assim. É só assim que as pessoas vão nos acusar. É só assim que nós devemos ser considerados criminosos e bandidos para esse mundo. Porque eles vão criar leis, vão criar institutos que vão contra a palavra de Deus. E nós vamos violar essas leis e esses institutos, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E vamos colher as consequências benéficas, porque quando sofremos por causa da fidelidade a Deus, isso é bênção para as nossas vidas. Deveríamos nos esforçar não somente para chegar ao céu, mas chegar lá sem mancha, e sermos como Demétrio, que teve um bom testemunho até da própria verdade. Aí em 3 João, verso 12, ele diz assim: quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Os que se tornam filhos de Deus pela renovação e regeneração do Espírito Santo devem com diligência tornarem-se filhos de Deus sem falhas e sem manchas. E isso em meio a uma geração pervertida. E essa é uma realidade. Nós vivemos num mundo cercado de quê? De pessoas ímpias.
pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus, ideologias, ideias, filosofias que são contrárias à vontade de Deus. E essa é a nossa realidade, uma geração pervertida. E é interessante nós pegarmos alguns textos da Escritura, como por exemplo, Deuteronômio 32, verso 5, abram aí, eu vou abrir também, porque eu não coloquei aqui não. 32, verso 5, que vai dizer assim: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, sim suas manchas, é geração perversa e deformada. E aqui Moisés está falando da situação do povo de Deus, do que eles estavam fazendo, do que eles fizeram ali nessa passagem, mostrando a corrupção no seu coração. E eles estavam cercados de pessoas assim. Essa expressão também encontra um paralelo lá em Mateus capítulo 12, verso 39, quando os fariseus pedem um sinal do Senhor Jesus, um sinal depois de ele mostrar de forma evidente quem ele era, de forma clara quem ele era, ao ponto de Nicodemos chegar para ele reconhecer que ele era um mestre vindo da parte de Deus. Errou e errou muito. Quando Nicodemos diz que reconhece que ele era um mestre vindo da parte de Deus, ele reconhece que Jesus era um homem santo, que Jesus era um homem temente a Deus, que Jesus era um homem que falava a verdade de Deus, que pregava a verdade de Deus, mas ele errou muito, porque ele não era um homem, um profeta, por simplesmente, ele era o próprio Deus, a própria santidade de Deus. E aí, depois de todas as evidências demonstradas ali por Cristo, pela sua pregação, pelos seus milagres, eles pedem um sinal. Aí ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal? Eu não vou dar sinal nenhum. Na realidade está sendo irônico, né? É como se ele estivesse dizendo assim: se vocês não atentaram para tudo o que aconteceu até agora, não vai atentar, mesmo que eu faça descer um raio do céu, sei lá, não vão crer. Mas e adúlteros. A gente encontra também um outro paralelo, né, representativo dessa palavra, lá em Mateus capítulo 17, uma geração incrédula e perversa, quando um homem pede para que o Senhor Jesus cure o seu filho que estava endemoniado. E aí ele diz: ó geração incrédula, até quando? Até quando? Incrédula e perversa, porque mostrava ali naquela situação, naquela narrativa, a perversidade e a incredulidade do homem. E o último lá, em Atos capítulo 2, 40, finalzinho ali do sermão de Pedro, quando as pessoas anuem ao evangelho, ele chama geração perversa. As pessoas que são perversas são moralmente deformadas, elas não são confiáveis. E chegaram a essa terrível condição por terem se desviado e tomado direções diferentes do reto caminho de Deus, que é apontado claramente na sua lei. São espiritualmente pervertidas e desfiguradas. E você vê essa perversão ali em Romanos capítulo 1, que olhando a criação, eles olham para a criatura e dizem para aquele animal: você é Deus, e começa a adorá-los. Isso é espiritualmente pervertido, que troca o certo pelo errado. Quando o homem perde o padrão divino, ou seja, quando a ideologia do homem deixa de ser teocêntrica e passa a ser antropocêntrica, não existe limite para bestialidades, para ignorância e para cegueira espiritual. Não existe limites. Você vai ver o homem pior
do que um animal. Pior do que um animal. Naqueles dias do apóstolo Paulo, os crentes eram ainda mais dispersos, como são hoje. E uma casa piedosa, muitas vezes, era cercada por todos os lados de incrédulos. Não é muito diferente de nós, não. Mas naquele tempo era essa solidão, vamos dizer assim, era maior. Por isso, Paulo estimula os filipenses ainda mais a se protegerem cuidadosamente contra todas as corrupções que estavam ao seu redor. E essa palavra é para nós também. É como se Paulo estivesse falando: certamente vocês estão cercados no meio dos ímpios, mas lembrem-se de que pela ação de Deus vocês estão separados deles. Portanto, deve haver sinais visíveis em suas vidas que os distingam dos ímpios. E por causa disso nós devemos ainda mais buscar uma vida de piedade e santidade, para que não nos tornemos parte dessa geração perversa, envolvida em seus atos e influências ímpios, onde não há o temor de Deus. E onde não há esse temor, pouco se pode esperar, a não ser o que? Desonestidade e perversão. E quanto mais honestos e perversos são os outros, no meio das pessoas onde vivemos, quanto mais hábeis para criticar, tanto mais cuidadosos devemos ser para nos manter irrepreensíveis. Por isso que ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Por causa do caráter santificado do crente, do irrepreensível e sincero, nós estamos resplandecendo no mundo. E aí a ideia aqui, como estrelas que espalham luz na escuridão física, assim os crentes afugentam as trevas espirituais e morais. Onde nós chegamos, nós fazemos isso, porque Cristo é a luz do mundo, e um cristão genuíno é uma luz no mundo. E às vezes não precisa nem falar muita coisa, só a sua presença já causa um desconforto. Martin Henry diz que quando Deus levanta um bom homem em algum lugar, Ele institui uma luz naquele lugar. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós, crentes, devemos nos esforçar para não somente sermos aprovados por Deus, mas também para recomendarmos-nos aos outros, para que também glorifiquem a Cristo. As pessoas devem olhar para nós e ver a luz de Cristo em nós. E essa luz deve criar um impacto. E ela cria, que não é nossa, porque é a luz de Cristo em nós. Você sabia que nós fazemos injustiça à palavra de Deus quando essa pureza e essa luz não está brilhando em nós? Por isso Cristo vai dizer lá em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Cristo quer que sejamos lâmpadas que brilhem no meio das trevas do mundo. Hoje, estudando os 10 mandamentos, nós falamos sobre falso testemunho, 9º mandamento. E como é que, naquele contexto que nós vimos hoje, nós podemos brilhar? Eu dei alguns exemplos aqui. O Catecismo Maior. Um deles é não ficarmos calados diante da injustiça que é feita, seja pelas autoridades ou quem quer que seja.
defendermos a honra e a integridade de determinadas pessoas, apesar dos seus erros. Isso é mostrar a luz de Cristo, por meio da ordenança do 9º mandamento. E é isso que Deus exige de nós. Devemos levar a palavra da vida, pela qual somos iluminados para dar luz a outras pessoas. Percebam aqui que o Evangelho é chamado de palavra da vida, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O Evangelho aqui é chamado de palavra da vida porque revela e propõe a nós a vida eterna por meio de Cristo. É como se disséssemos assim, como Paulo estivesse dizendo: crentes, uma vez que Deus vos iluminou para este fim, pois antes erais trevas, agora que sois luz, que a pureza da vossa vida resplandeça em meio às trevas, para que a graça de Deus se manifeste ainda mais gloriosa. Calvino vai fazer um comentário, vai nos dizer: Deus nos confiou a nós sua doutrina, com uma condição de que não mantenhamos essa luz escondida e sem ser perturbada, mas que ofereçamos a outros. Em suma, todos os que são iluminados com a doutrina celestial portam uma luz que detecta e descobre seus pecados, a menos que andem em santidade e castidade. Mas essa luz deve ser acesa não apenas para que eles mesmos sejam orientados pelo caminho certo, mas para que também mostrem a outros. Nós não temos que ter medo de pregar o Evangelho. E como é que se prega o Evangelho? No trabalho. Às vezes as pessoas não sabem como isso foi. É tão simples. Pregar o Evangelho nas suas atividades, é só você fazê-la de forma justa e responsável. Quando alguém perguntar alguma coisa a você, a Escritura vai dizer que você vai dizer para ela qual é a sua esperança de vida. Não precisa chegar lá no meio do seu trabalho: meus irmãos, vou pregar o Evangelho aqui para vocês. Simples. Simples. Os crentes são a luz do mundo, e eles vão brilhar pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Muitos ímpios terão um comportamento semelhante, serão pessoas honestas, íntegras, mas quando são colocadas diante de nós, elas percebem a diferença. Porque a integridade e a justiça delas não está fundamentada na mesma rocha que a nossa, que é Cristo. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós que somos seus filhos, nós mostramos a marca da nossa filiação. Engraçado isso, né? É meu filho aqui, Lucas, é a minha cara. Quem conhece, olha para ele e sabe que é filho do Oreb. Mas é engraçado que as pessoas reconhecem, não pela fisionomia, mas por determinados comportamentos que são iguais, alguns até jocosos. Chega a se dizer: é filho do Oreb. Por quê? Porque ele carrega isso com ele, geneticamente, porque viveu comigo, porque teve um relacionamento íntimo, como meus outros filhos, que também todos mostram, de um lado, a face do pai, a face da mãe, a face do pai, a face da mãe, sem deixarem de ter a sua identidade. É assim um Cristo na nossa vida. Nós temos a nossa identidade, mas mostramos a imagem do nosso irmão mais velho, nosso Pai, nosso Senhor da nossa vida. Os crentes, por serem luz no mundo, estão sempre proclamando seu Senhor e Redentor ao mundo perdido em pecado. E eles realizam essa gloriosa obra missionária preservando a palavra da vida, o Evangelho da salvação, que não é só pregado, mas também
praticado por nós. Matthew Henry vai dizer assim, ele nos ensina, é nosso dever não só reter, mas entregar a palavra da vida, não somente retê-la ou preservá-la para o nosso próprio benefício, mas entregá-la para o benefício de outros. Retê-la como um castiçal sustenta a vela e a torna útil para todos, ou como os corpos luminosos dos céus que irradiam sua influência por toda parte. Os crentes são chamados a viver o Evangelho, e agora que são nova criatura, são capazes de viver o Evangelho por meio da palavra de Deus, que será e que é e que vai ser sempre o seu guia. E Paulo chama esse Evangelho de a palavra da vida, por causa dos efeitos que produz em nós e em outros. Paulo vai nos dizer que nós portamos com essa linguagem a palavra da vida, e de certo modo significa que nós estamos assentados sobre ela, carregando-a para todo lugar, e somos luzeiros desse mundo. E é isso que acontece com todo crente. Você não precisa dizer para o seu filho, fale. Ele vai aprender a falar. Isso é natural dele. Ele tem isso dentro dele. Mas você vai chegar para ele e vai dizer, não é chala, é bala. Você vai ensiná-lo. Nós somos assim. Nós temos dentro de nós o Espírito da graça de Deus que nos foi dado. E esse Espírito nos foi dado para que nós cresçamos na graça de Deus. É o penhor, é a garantia de que Deus não só vai nos salvar lá na frente, mas como vai colocar em nós e infundir em nós tudo o que é necessário para uma vida de santidade e piedade diante do Senhor. Para que consigamos chegar lá. E mesmo assim, Ele nos chama a produzir isso em nossas vidas. Alexandre estava falando, eu vou escrever isso para o próximo sermão e vou anotar. Ele foi numa apresentação de uma vinícola e ele ficou impressionado com as características da videira e da uva. E aquilo que o Senhor Jesus diz, que aqueles que não estiverem na videira não poderão dar fruto. E aqueles que não dão fruto são cortados. É tão interessante isso. Porque, como Deus criou todas as coisas perfeitas e com propósito, e o propósito sempre é a palavra dele. Mas essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Intrinsecamente. Nós não podemos produzir frutos se nós não estivermos em Cristo. O que isso significa, pastor? Significa que você está em Cristo, então você pode produzir fruto. Pastor, eu não consigo perdoar. Você vai conseguir perdoar, sim. Ore por isso. Ore para que o Senhor enche teu coração de perdão. Lute contra o seu próprio pecado, com a sua própria vingança. Pastor, eu não vou conseguir resistir à sensualidade. Eu não vou conseguir resistir à oferta de imoralidade que o mundo me oferece. Eu vivi desse jeito, dessa forma. Você vai conseguir sim, peça isso a Deus. Se você é uma nova criatura, Ele colocou isso em você. E você vai poder ser santo, e puro, e casto, como nunca foi. Nós portamos essa luz. Nós carregamos isso, porque Ele começou a obra dele em nós, e Ele vai terminar. Paulo aqui no verso 16, ele diz assim, eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E é interessante aqui, que ele fala isso, não que se ele tivesse pregado o evangelho ali, as coisas não funcionassem, que ele tinha corrido em vão. Não. Nós vemos o ministério de Isaías e de muitos profetas, como Jeremias, se eu não me engano,
que não foram ministérios com relação, frutificantes com relação às conversões. Isaías pregou e ninguém o ouviu. E o que Paulo está dizendo aqui, e o ministério dele foi frutífero. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui, a maneira como Paulo está falando, Paulo na realidade está acrescentando ou colocando um incentivo a mais. A certeza de que é como se ele estivesse dizendo assim: eu tenho certeza que desenvolvi o trabalho, que esse trabalho deu fruto na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês frutificaram. É essa a ideia aqui. E Paulo diz que essa seria a alegria, a sua alegria. Os filipenses se conduzindo em palavras e obras. E no último dia, longe de se envergonhar, ele estaria qualificado a apontar com orgulho para aqueles irmãos, para as suas vidas e testemunho. E isso lhe constituiria um forte motivo de alegria em Cristo Jesus da parte de Paulo. É isso que ele está querendo mostrar aqui. Se os filipenses continuassem a desenvolver a sua própria salvação, a brilhar como estrelas, a preservar a palavra da vida, então haveria muita razão para a alegria de Paulo. Era um incentivo. Matthew Henry vai dizer: essa seria a sua alegria, diz Paulo, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não somente gloriar-me da sua constância e firmeza, mas da sua utilidade. Ele gostaria que pensassem que seu trabalho tinha sido uma dádiva e que não tinha corrido o trabalho em vão. E ele diz assim: observe, a obra do ministro requer empregar o homem todo. Tudo que está em nós é muito pouco para ser empregado nele, semelhantemente a correr e trabalhar. Correr denota paixão e vigor, e um prosseguir contínuo. Trabalhar requer constância e dedicação rigorosa. E uma grande alegria para os ministros quando percebem que não correram nem trabalharam em vão, e será a glória deles no dia de Cristo, quando seus convertidos serão a sua coroa. E aí ele cita um texto da Escritura: qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa da glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade sois a nossa carta, glória e gozo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19 e 20. Paulo não somente correu e trabalhou por eles com satisfação, mas mostra que estava pronto para sofrer pelo bem deles também. Ele diz aqui: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Ele se considerava feliz de poder promover a honra de Cristo no meio daquelas pessoas, a edificação de Cristo e o bem-estar da alma daqueles homens. Não somente correndo riscos, mas mesmo estando disposto a sacrificar a sua vida por amor do Evangelho, em função daquelas pessoas em que ele estava pregando o Evangelho. E ele diz aqui que ele estava pronto para ser um sacrifício no altar deles, para servir a fé dos eleitos. E se ele achava que valia a pena derramar seu sangue pelo serviço da igreja, será que nós não deveríamos também estar dispostos a sofrer um pouco mais por causa do Evangelho? Será que não vale a pena depender do nosso esforço naquilo que ele estava disposto a entregar a sua vida? Será que não vale a pena seguir a orientação da Escritura e caminhar na direção, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, apesar das dificuldades, sofrimentos e das lutas contra a nossa própria alma? O Senhor está nos chamando para isso, para sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, para resplandecermos a luz do Evangelho de Cristo nas nossas vidas, para que os homens glorifiquem a Deus por nosso intermédio. É a expressão ali que o Senhor Jesus usa, Mateus capítulo 5,16. Vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Está relacionado a
conversão. As pessoas vão ver essas coisas em nós e vão sentir sede e desejo de conhecer o Deus da nossa vida. E o que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipos serve, para nós hoje. Precisamos deixar a infantilidade, a imaturidade na vida cristã e corrermos para a vida adulta, para exercitarmos os frutos aos quais o Senhor destinou para nós. Eu vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a ordem de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir a coragem devida, Senhor, a firmeza devida, Senhor Deus, porque em nós não temos isso. Vivendo num mundo pervertido e corrupto, a tua palavra mesmo diz que nós somos ovelhas colocadas no meio de lobos e por isso devemos agir com perspicácia e sabedoria. O Senhor nos chama para viver nesse mundo, para brilhar a luz de Cristo nesse mundo, para sofrermos também, como a Escritura mesmo diz, para isto fosse chamados, para sofrermos nesse mundo por causa do Evangelho. Que o Senhor esteja nos preparando para isso, Senhor Deus, e que possamos, ó Senhor Deus, apresentar a luz de Cristo nesses momentos também, e principalmente, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.